Bom, a história de A Garota que Você Deixou para Trás fala um pouco sobre a vida da personagem Sophie, que foi uma mulher que ela viveu durante um período da sua vida com a sua irmã e os sobrinhos, no caso durante essa época da ocupação alemã que estava ocorrendo, no seu país. E enquanto isso estava acontecendo, o marido dela estava no fronte, juntamente com o marido da irmã dela. Então esse já é um período que a gente começa a pensar em algumas situações, porque eram duas mulheres, que viviam naquela casa com os filhos, no caso os sobrinhos da Sophie, e eles não viviam, digamos assim, em paz, porque eles tinham medo, que a qualquer momento acontecesse uma invasão e levassem os poucos bens que eles tinham já, porque muitos já tinham sido levados, por exemplo, objetos de valores. Então já havia acontecido invasões e já havia sido tirado muitos dos seus bens. Então o que restava era coisa de uso do dia a dia mesmo, de uso pessoal. Por exemplo, os itens que eles utilizavam para cozinhar ou coisas para eles lidarem com o frio, tipo roupas, cobertores, essas coisas. Porque muitas coisas já haviam levado. Na história mesmo conta que até algumas coisas do chão, alguns pisos foram retirados naquela época. Então já havia sido tirado muito deles naquele período. E durante esse período também conta um pouco sobre como foi para Sophie, Ela era uma mulher de muitas opiniões e também ela demonstrava ser uma mulher de muita fé, que apesar do período que ela estava vivendo, ela acreditava que aquilo iria mudar. No caso que o marido dela voltaria e que um dia todos viveriam em paz. Não haveria mais fome, não haveria mais guerras, não haveria mais medo entre eles. Bom, e a partir daí começam alguns acontecimentos. No caso, o lugar onde a Sophie morava com a irmã e as crianças iria ser ocupado pelo exército alemão. No caso, essa propriedade delas, foi do pai um dia, e há muitos anos atrás havia sido um restaurante. Então, sabendo disso, os alemães foram até lá, ocuparam o espaço e falaram que elas teriam que cozinhar para eles a partir daquele dia. E basicamente isso era uma afronta, não só pela ocupação que eles estavam fazendo, invadindo o espaço, mas também porque era uma coisa difícil para elas vivenciar aquilo, porque era um período que elas estavam passando por fome, no caso, ela e as crianças. Então, imagina, a pessoa invade a sua casa e ainda te obriga a cozinhar para eles, E eles deixaram bem claro naquele período também que se roubassem alguma coisa, algum alimento, porque tudo era anotado, naquela época, tudo que entrava e tudo que saía. Então foi deixado bem claro que se houvesse roubos e furtos, mesmo que de pequenas quantidades, eles seriam todos punidos. Então isso foi uma grande afronta, para todo mundo. Infelizmente foi um período que elas foram obrigadas a passar. Porém, dentre esses alemães estava o comandante deles. E esse comandante parecia ser uma pessoa muito, digamos, íntegra, Uma pessoa que, apesar de estar liderando aquele exército, ele era uma pessoa diferente deles. Muitos eram muito agressivos, muito, digamos, rudes. E esse comandante ele foi muito solícito desde o início. E ele falou que ele permitia, que a família e que as pessoas que estavam cozinhando, que elas pudessem se servir também, porque era importante aquilo. Então ele permitiu que fossem tiradas pequenas porções, e assim foi feito durante um tempo. E claro que as pessoas que estavam vivendo ali próximo, digamos os vizinhos, eles estavam sabendo dessa situação, e para eles foi como se a Sophie estivesse colaborando, com os alemãos, mas na verdade ela não tinha uma opção, ela foi obrigada a fazer aquilo. Então os vizinhos começaram a ter muito preconceito com ela, dizendo que ela era uma pessoa que estava passando para outro lado, que estava colaborando, cooperando com eles, quando na verdade ela deveria expulsar eles o mais rápido possível de lá. Mas era uma coisa impossível naquele momento. E após uma outra série de acontecimentos, depois que esse comandante viu esse quadro na casa da Sophie, eles começam durante um bom tempo a conversar sobre essas questões de arte e sobre muitas outras, E ela começa a ter um pouco de compaixão por esse comandante. Ela não vê ele mais como um inimigo, mas como uma pessoa que poderia ser um amigo, dela, talvez, naquele período. Embora isso parecesse totalmente errado aos olhos da família, que estavam condenando ela, e também dos vizinhos, obviamente, que não aceitavam aquilo de uma maneira muito positiva. E a partir daí começa um paralelo entre duas histórias. No caso, essa história da Sophie, que se passou em 1916, e também da Liv Halston, que se passa nos anos 2000. E por um grande acaso do destino, a Liv possui esse quadro da Sophie. No caso, foi um presente de casamento dado a ela pelo falecido marido, e é uma obra que ela possui na casa dela. E após um tempo da morte do marido, da superação, do luto no caso, ela começa a conhecer algumas pessoas.
E a partir daí ela conhece um rapaz que na verdade ele é um detetive, digamos assim. É uma pessoa que recupera obras de arte para famílias, né? No caso, obras de artistas grandes, obras que foram perdidas durante épocas de guerra ou obras que foram vendidas indevidamente. Ele faz esse processo de recuperação e devolve para as devidas famílias. No caso, algumas famílias querem o quadro só para revender, né? Porque sabem que durante um certo período a obra se valorizou, então valeria muito dinheiro. Então eles pedem para ser recuperada essas obras para vender. Então quando ele conhece a Liv, por um acaso ele vê esse quadro na casa dela, ele meio que fica sem saber o que fazer, porque ele sabe que no caso ele teria que tirar essa obra dela, porém ele já está começando a gostar dela. Então é uma briga que ele não queria ter que entrar. Só que ele não tem muita opção também, porque ele sabe que precisa devolver o retrato para a família. Então, depois de uma série de acontecimentos, ele entra em contato com ela, explica a situação e pede para que o quadro seja devolvido de forma amigável, no caso, né? Ele faz uma intimação para ela, eles se reúnem e conversam sobre isso. Inclusive, se reúne com as pessoas que estão requerendo o quadro, né? Que são pessoas da família de Sophie, do falecido marido dela, no caso. São sobrinhos, né, que querem o quadro de volta, porque querem restituir as obras do artista que foram perdidas naquela época, porém querem também para vender o quadro. E a Liv acaba entrando numa briga muito grande. Ela já estava praticamente hipotecando a casa dela, e agora ela tem que lidar com uma grande briga na justiça por conta do quadro. E no caso ela já entrou nessa briga sabendo que muito possivelmente ela teria um prejuízo milionário, ainda que ela ganhasse, né, a causa na justiça, porque ela teria que reunir provas, né, para comprovar que de fato aquele quadro foi dado a ela de presente, não roubado, né, chegado a ela misteriosamente após aquela época de guerra. Então ela vai atrás de pessoas, ela tem que gastar muito dinheiro com passagens de viagens para poder reunir as provas que ela necessita. E acaba que a Liv ela fica muito apegada a descobrir a história por trás do quadro, porque ela acredita realmente ser merecedora daquela obra de arte. Porque ela diz que as pessoas não estão interessados em saber do passado da Sophie. Eles querem basicamente a obra simplesmente para poder vender e se livrar daquilo. E ela não, ela acha que merece ficar com aquela obra de arte porque ela sabe que a Sophie, na verdade, que já era um mistério muito grande para ela, mas ela sabe que é uma pessoa que teve um passado muito misterioso, né, um passado obscuro e um passado também sofredor, né, porque ela passou por muita coisa. No dia que ela conversou com, no caso, se reuniu com o detetive, foi falado que o quadro foi recuperado de uma época de guerra e contava um pouco sobre a história que ela ainda não sabia do quadro. Então ela acaba se apegando muito a essa história toda. E ela acredita ser a pessoa que merece ficar com aquele retrato, né? E não as pessoas da família dela. E aí ela começa a brigar na justiça, começa a ir às audiências e começa todo um processo. Porém, não dando muitos spoilers, né, no caso, mas já contando um pouquinho do final. No caso, é esclarecido tudo no tribunal, né? O detetive ele consegue trazer uma pessoa que ainda é viva, né? No caso, passada de gerações, que é uma sobrinha de uma das pessoas que viveu naquele período. No caso de um dos sobrinhos da Sophie. Então, ele consegue trazer essa pessoa até o tribunal para que fale um pouquinho da história, né? Sobre o que ela sabe da Sophie, do passado dela e do destino daqueles quadros e obras de arte que foram, digamos, tiradas da família. Então acaba que ele consegue ficar com a obra de arte para ela. E além disso, agora ela sabe toda a história da Sophie. E ela e esse detetive acabam ficando juntos. Porque ao invés de ele continuar, né? Porque o caso praticamente já estava ganho para eles, né? Para ele e para a companhia dele. Mas ele ajuda, favorece a Liv, no caso, no processo. Então acaba que eles ficam juntos também no final. Bom, basicamente e de forma resumida, o livro A Garota que Você Deixou para Trás não se tratava apenas de um quadro, né, de uma obra de arte que deveria ser restituída ou sobre quem merecia ficar com ela. Mas na verdade trata de toda uma história por trás de um retrato. E isso a gente pode parar para pensar, né, no nosso dia a dia. Às vezes a gente olha algumas imagens, a gente vê retratos antigos. E às vezes a gente se pergunta, onde será que a pessoa tirou inspiração para fazer isso, né? Para pintar aquela obra de arte? Ou quem foi a pessoa que inspirou ele a fazer isso? Ou qual seria a história dessa pessoa? Porque ela era tão importante que ela virou um retrato, né? Ela foi pintada por alguém. Será que foi por amor? Será que foi por admiração? Será que foi uma pessoa que contribuiu positivamente na sociedade? Um artista famoso? O que será que ela fez? Quem será que ela era?
Então, A Garota que Você Deixou para Trás, ele mostra que por trás de tudo existe um significado, existe uma história maior, existe algo que é desconhecido, mas que vale a pena a gente se dedicar a tentar encontrar as informações necessárias. Então, essa é uma leitura que eu recomendo muito para todo mundo, porque é um livro sensacional, é um livro que te surpreende, é um livro que te faz sorrir e chorar. E apesar de eu não ter demonstrado tanto isso durante todo o vídeo, mas é realmente um livro que compensa muito ler. Às vezes eu posso ter me perdido em alguns detalhes, me perdido em algumas partes, né? Porque eu fui contando em pedaços, eu não contei a história toda. Porque eu acho que é um livro que vale muito a pena ler mesmo. Então, se você ficou curioso, leia porque vale a pena. Inclusive, eu estou com ele aqui. Não sei se vai dar pra ver por causa do zoom, mas eu acho que dá pra ver um pouquinho. E porque tá muito claro aqui também. Mas é um livro que vale muito a pena e é um livro de fácil leitura. Então, eu recomendo muito para quem tiver interesse e para quem ficou curioso. Eu espero que tenha gostado desse vídeo também.